Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. O som tá legal, me deem um joinha se o som tá bom. Tive que mudar aqui o lugar, então me deem um ok se tá legal, se estão me ouvindo bem. Eu já vou chamar aqui o professor Dave. Compartilhem a live já com os amigos de vocês, para a gente interagir, poder fazer bastante perguntas hoje, essa é a ideia. Boa noite, professor Dave. Boa noite. Sejam bem-vindos. Legal, tá saindo som. meu áudio, hein? Tá. Tá legal. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre fios de PDO. Muitas pessoas nos pediram por direct e mandaram mensagens, né, falando que queriam muito saber sobre fios de PDO, que acaba que é um procedimento simples, mas muitas vezes a pessoa, Natália, para mim não deu resultado, ou o paciente não gostou do resultado, o paciente ficou insatisfeito. Então, tem muitas questões que a gente precisa observar antes de tomar a decisão de fazer ou não fazer fios de PDO lisos, se realmente, e principalmente o paciente saber o que esperar de resultados, né? Isso é bem importante também. Certo, pessoal? Então, nós vamos conversar sobre fios de PDO lisos. Essa é a ideia da nossa live de hoje. E nós vamos passar vários protocolos, várias dicas também para vocês, mas principalmente protocolos para todo o rosto e pescoço, certo? Então, eu vou pedir para o professor Dave falar um pouquinho para nós sobre principais indicações e contraindicações do uso desses tipos de fios. Olá, pessoal. Boa noite, então, a todos. Então, os fios de PDO lisos, como todos os materiais, têm as suas contraindicações, né? Então, a gente tem que saber indicar corretamente o uso dos fios. E uma das contraindicações são alergias, infecções na pele, pele não tratada, pele mal preparada, principalmente gestantes, que a gente não pode fazer nenhum procedimento, a gente sabe, né? Então, essas são uma das principais contraindicações. E as indicações dos fios de lisos de PDO é a bioestimulação de colágeno. Ele é um fio bioestimulador, né? Então, a gente aplica para quando a pele já está desidratada, para aumentar a falta de tonicidade na pele, principalmente na região periorbicular, na região periorbital, né? Região orbicular da boca. Então, a gente utiliza mais também para essas ruguinhas senis que tem, às vezes também para sorriso gengival. Então, tem N indicações. Agora a gente vai passar os protocolos individualizando as regiões aplicadas, dividindo por terço superior, médio, inferior da face, ou região periorbital, região perioral, pescoço, bochecha, né, na região frontal. Então, a gente vai passar os protocolos para todas as regiões aí, e aos poucos vai surgindo as perguntas, tá? Vão perguntando que a gente vai respondendo, ok? Isso, essa é a ideia, que vocês interajam bastante e possam, então, nos passar, assim, conforme a gente for explicando, vão enviando aqui. Eu não sei direito, né? Não entendi direito tal situação, ou já aconteceu, compartilhem conosco alguma situação que já aconteceu com vocês, de um paciente, de repente, ficou insatisfeito, ou o paciente gostou do resultado, mas foi um pouco aquém, enfim. Compartilhem conosco dúvidas, situações que já tenham acontecido com vocês, para a gente poder compartilhar e crescer, certo? Então, a primeira região que a gente vai conversar um pouquinho com vocês é sobre o frontal, músculo frontal. Quando eu converso com alunos e colegas, eu vejo que tem muitas pessoas que não fazem na testa, né? Fala assim, nossa, mas vou fazer fios aqui, tem tanta outra coisa para fazer, ou fio deve doer muito fazer nessa região, enfim. Muitos e muitos alunos, né, Dave, no curso, assim, falam assim, sério que dá para fazer fio na região da testa? Sim, dá para fazer e tem um resultado muito legal, tá? Então, claro, é importante que vocês saibam com qual fio vocês estão trabalhando. Então, primeiro, tem que ser um fio de PDO liso, tá? O fio de PDO liso, ele vai fazer um estímulo de colágeno, ele não vai dar volume. Ele não vai preencher uma ruga, né? Ele vai fazer o estímulo. Então, basicamente, eu não tenho alguma região na face que eu não possa colocar esse fio, né? Ele tem muitas indicações mesmo. Então, por exemplo, na região do frontal, da testa,
A indicação mais, o protocolo mais básico seria a gente colocar os fios, as rugas são horizontais, a maior parte, né, da musculatura frontal forma as rugas horizontais. Então, eu posso colocar os fios lado a lado. Sempre assim, gente, o raciocínio que se faz em relação à quantidade, os alunos perguntam muito assim, Natália, quantos fios é indicado para cada região? Agora, quando a gente começar a passar os protocolos, a gente vai falar em quantidades, tá? Mas a ideia é a seguinte, quanto maior o número de fios, maior o estímulo que a gente vai promover. Então, não existe, assim, uma regra, tem que ser tantos fios. Tem um mínimo, né? Se você colocar muito pouco, uma coisa que eu acho importante comentar com vocês, que tem alunos que falaram, Natália, mas o meu paciente não podia investir muito, aí eu vendi para ele 10 fios. Aí eu espalhei pelo rosto, coloquei 2 na testa, um aqui, espalhou. Aí o paciente não teve muito resultado. Não é que ele não teve, ele estimulou. Aonde foi colocado o fio, com certeza teve o estímulo de colágeno. Só que como foi muito pouco fio, ele não enxergou esse resultado, não foi algo que ficou visível. E aí o paciente acaba ficando insatisfeito, tá? Então, na testa, o protocolo bem básico seria de 12 fios, 10 ou 12 fios, por exemplo. Tem os fios italianos que o pacotinho vem 6. Então, 6 é muito pouco. Então, você usaria, por exemplo, 12 fios. E tem os fios, por exemplo, outros fios que a gente trabalha, tipo da iThread ou outras marcas, que vem 10 fios. Aí depende, então, da marca que você vai trabalhar, se você vai usar 10 ou 12, né? Mas seria, então, de 10 a 12 no mínimo, aqui na região do frontal. Então, a gente colocaria um do ladinho do outro ao longo de todo o músculo frontal, sempre no sentido contrário à ruga. A ruga é horizontal, eu vou colocar o meu fio vertical. Mas esse não é o único protocolo. Você pode usar também em X. Natália, o paciente pode investir e assim, a qualidade dérmica dele não tá legal, eu já fiz outros tratamentos, eu queria fazer um estímulo melhor, né? Eu queria, além de preparar a pele do meu paciente, de estimular, eu queria fazer algo mais legal. Eu posso usar mais fios, com certeza. Então, você pode colocar, por exemplo, 10 ou 12 fios assim, e você pode colocar nesse sentido também. Assim mais 3 na diagonal, fazendo um X mesmo, como se fosse um X em cima de cada olho. Então, você vai fazer 3 um do ladinho do outro, 3 um do ladinho do outro, dos dois lados, nessa região aqui. Não sobrecarregamos nessa região, porque daí é outro protocolo ainda que a gente vai usar para a região da glabela. Então, eu poderia usar 12 fios um do ladinho do outro assim, se for o italiano, mais 6. Então, eu teria 24 fios na região do músculo frontal. Dá um resultado bem legal. Se você ainda associar com o Botox, o paciente vai ter a sensação de que a toxina dele durou mais. Não é que você vai fazer a toxina durar mais por causa disso, mas ela vai acabar durando mais porque a qualidade dérmica do paciente vai ficar melhor por mais tempo, né? Não vai aparecer tanto essas rugas, porque o próprio fio, além de estar estimulando o colágeno, ele dá uma travadinha no músculo, ainda mais toda essa quantidade de fios. Então, a gente tem um resultado bem legal. Então, o protocolo de músculo frontal, basicamente seriam esses, né, David? Quer falar mais alguma coisa sobre o frontal ou já quer falar da glabela? A gente pode falar da glabela. Não, em relação ao calibre dos fios também, né? Da agulha. Essa região aqui, como é uma região bem vascularizada, é interessante a gente pegar e utilizar, quanto mais fina a agulha, melhor para essa região. Né? E calcular também o tamanho do fio em relação à agulha também. Medir bem certinho, porque tem pessoas que têm a inserção do couro cabeludo maior, mais para trás. Né? Mais Então, a gente curtinho. medir bem certinho, é uma dica essa bacana, e não ultrapassar como se fosse assim 1 centímetro da sobrancelha também para cima, né? Para não travar o músculo. Tá? O iThread, ela tem a mais fininha seria a 29G para a região da testa. Em relação à anestesia também, as pessoas têm muita dúvida, né? Se vai doer, se não vai doer, se vai só passar anestésico tópico, se vai fazer um bloqueio, né? Um bloqueio anestésico extra-oral, né? Então, assim, a gente tem várias alternativas de bloqueio anestésico para proporcionar mais conforto para o paciente. Assunto de uma próxima live. Pacientes mais sensíveis, né? Porque a agulhinha é tão fininha que às vezes não sente, tá? Dói. Dói na testa, dói pra caramba.
E a questão também do hematoma, né? Uma coisinha que acontece bastante, que é uma região bem vascularizada. A gente está trabalhando com agulhas, né? Então, qualquer vasinho que a gente rompe ali pode dar hematoma. Então, tudo que a gente avisar para o paciente antes não vai ser surpresa depois. Se não ficar roxo, melhor, bacana, ele vai ficar mais contente ainda. Mas agora, se ficar um hematoma, ele vai já vai ter sido informado que poderia acontecer, então tá de boa, né? Então, região para glabela, né? Todo mundo pergunta, eu posso preencher as rugas da glabela? Posso preencher, né? Então, não, a gente não preenche com material ácido hialurônico ou qualquer outro material preenchedor, né? A gente utiliza os fios lisos para a gente aumentar o travamento associado à toxina. Nessa região de glabela, a gente sempre faz prévia à aplicação da toxina botulínica para relaxar a musculatura e depois realizar a aplicação dos fios. O que acontece muito, se tu não faz essa prévia aplicação da toxina, a musculatura, a ação da musculatura expulsa o fio, né? Então, tu coloca o fio bonitinho, passou 2, 3 dias, começa a sair a pontinha para fora, né? Então, essa é uma dica bem importante, a gente fazer um prévio relaxamento da musculatura antes da colocação dos fios. Então, na região da glabela, dependendo da quantidade de fios que vem no pacotinho, a gente divide. Ó, eu tenho uma cabecinha aqui, então eu divido assim, ó, pode ser em head tag, né, os fios lisos, e a gente pode colocar dentro da ruguinha da glabela também. Eu, como estou com botox, já não está fazendo aqui não está marcando, e faz tu aí, Natália. Também não. Então, a gente introduz 2 ou 3 fios dentro da ruguinha, o liso, porque ele vai promover uma expansão, né, e uma sustentação melhor nessa região aqui. Pela produção de colágeno, a gente pensa que vai só melhorar a qualidade da pele, mas ele também dá uma sensação de sustentação pela formação de um colágeno novo, né? Também a gente tem um protocolo dos fios screw, a gente estava falando só do liso, né? Mas tem um protocolo de screw. O screw é o fio parafuso, aquele que ele vai enroladinho. Então a gente coloca ele, a hora que a gente puxa, depois ele pega e expande. A gente tem uma sensação de volumização nessa região. Então ele também, além de bioestimulação de colágeno, a gente tem um efeito de volumização, né? Então a gente consegue dizer, entre aspas, preencher essa região, mas um preenchimento com o fio que vai fazer uma estimulação de colágeno e vai ter essa sensação de preenchimento e muitas vezes some a ruga, né? Mas a gente também tem que, como se fosse assim, dosar a expectativa do paciente, né? Porque às vezes o fabricante informa que preenche, que isso, mas a gente coloca vários fios e chega lá no resultado, não dá. Já aconteceu com pacientes nossos, né, Nath? A gente colocou vários fios ali, chegou na hora e não deu o resultado que a gente esperava. Deu uma melhora, mas não aquele resultado que a gente esperava. Então, é um protocolo bacana, mas a gente tem que sempre falar para o paciente que os resultados dependem também depende da reação de cada organismo, de cada paciente, né? Então, a gente pode colocar tantos lisos em head tag, divide os fios, vamos dizer que venha 10, pode colocar 5 e 5, né? E coloca dentro da ruguinha, a gente pode colocar até 3 fios dentro da ruga. Se for o fio screw, ele é um pouco mais profundo, ele não é tão superficial quanto o fio liso, né? Eu acho que é isso aí, da glabela. E aí pode colocar quantos fios? Screw, é a tua indicação, Screw, dentro. o screw, geralmente, ele vem em um pacotinho com 5 fios, né? Então, eu sempre coloco assim, eu coloco 2 em cada ruguinha e um atravessado. Para trancar assim. Uhum. E como ele é screw, né, como ele é enroladinho, ele tem uma propriedade que é de dar um certo travamento, né? Então, a gente ajuda na toxina ali. E a quantidade, como a gente estava falando da quantidade também, que nem o Dave falou, né? Um pacotinho de 10, pode colocar 5 fios assim, 5 fios assim. Mas também, isso tudo depende de como que é aquela marcação, aquela ruga, se ela é muito profunda, o paciente tem uma força muscular muito grande. Então, daqui a pouco é aquele paciente que vai fazer toxina, que em 3 meses ele já tem que fazer de novo,
a toxina, porque já vai voltando, né? Ele tem uma força muscular muito grande. E além de você ir acompanhando com a questão da toxina e colocar os fios screw assim dentro da ruga, dá para fazer um protocolo com o maior número de fios também. Por exemplo, se forem, independente, né, da marca comercial que for trabalhar, mas pode usar também nesse sentido, né? Tem a ruga assim, a ruga aqui, que eu não tenho a minha agora para mostrar para vocês, mas faz ele na diagonal da ruga. Então, claro, depende muito dessa distância aqui de cada paciente. Então, aqui é legal de trabalhar com o fio mais curtinho, que é o de 3 centímetros. Então, você pode trabalhar, pelo menos, se for um pacotinho de 6, por exemplo, 3 num sentido e 3 no outro, nas duas diagonais, né? Então, 3 nessa diagonal, 3 nessa diagonal, além dos que ele já tinha falado, verticais e horizontais. Então, acho que é bem interessante porque a gente potencializa. E mais o screw ainda dentro da cicatriz, da ruga mais profunda aquela, né? Sempre lembrando, como o Dave falou, da toxina previamente. Porque é muito comum, assim, os alunos falarem, meu Deus, eu fiz a aplicação, mas o paciente não quer, o paciente quer, aquele paciente que quer mais os tratamentos que estimulam o colágeno. Mas ele acha que toxina é uma coisa artificial. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, já aconteceu com os meus alunos, de pacientes que não querem fazer procedimentos que eles acham que é muito... vai ficar artificial, eu tenho que me aceitar assim, enfim. E só querem coisas que vão fazer o teu organismo estimular, trabalhar e tudo mais. Então, eles curtem os fios. Só que não querem fazer a toxina. E aí, às vezes, o profissional, não, na ânsia de fazer mesmo assim o fio, acaba fazendo sem o uso da toxina. E, assim, na maior parte das vezes, se tiver uma contração muscular forte, algum dos fios vai expulsar. E aí é bem chato, porque o paciente volta no consultório, tem que cortar, às vezes ele continua sendo expulso. Dependendo de como ele for expulso, da agulha e tudo mais, ele pode deixar uma cicatriz no rosto do paciente, que fica muito feio. Então, o paciente te procurou para melhorar e ele acaba piorando porque aconteceu uma situação, assim, né, desagradável. Então, tem que cuidar bastante mesmo, né? E aí, outra região, então, por exemplo, a região do orbicular dos olhos, né? Continuando na questão da toxina. Então, se for fazer a aplicação no orbicular dos olhos, uma região que eu gosto muito de fazer, e ao mesmo tempo é uma região bem complicada, é uma região que tem que ter muito cuidado, aquilo que o Dave falou antes, de informar para o paciente todos os riscos, toda essa questão de saber que pode dar hematoma, que é uma região muito vascularizada, que pode dar, né, toda essa situação. Além de tudo isso, de todos esses cuidados, é uma região que eu acho que é muito legal de fazer, porque dá um resultado muito bom, usando uma quantidade boa de fios. Então, aqui abaixo dos olhos, então, na pálpebra, a colocação dos fios. Então, por exemplo, assim, se é um pacotinho de 6 fios, né? Seria o mínimo, eu acho, para usar aqui nessa região. Você poderia usar 3 aqui, 3 do ladinho, onde pega as rugas do pezinho de galinha. Se você quiser usar uma quantidade maior, não, eu vou usar 10 fios de cada lado. Ótimo, você pode usar, dependendo do paciente, você pode usar, por exemplo, uns 4, depende dessa distância aqui, 4 a 5 fios nesse sentido, e outros mais inclinadinhos assim, e outros aqui, no sentido contrário da ruga do pezinho de galinha. Dá um resultado muito legal também. Mas é muito importante explicar para o paciente da vascularização, que é uma região extremamente vascularizada, que é muito provável que vai dar hematoma. E a questão da contraindicação que o Dave falou antes, que eu acho que isso é bem importante mesmo. A gente vai falar depois mais um pouquinho sobre isso. Mas de deixar muito informado para o paciente, porque às vezes a gente quer fazer o tratamento, o paciente veio querendo fazer fios. E aí você tem os fios lá, você gastou uma grana comprando aqueles fios e você quer fazer o procedimento. Na ânsia de fazer o procedimento, a pele daquele paciente não estava preparada para isso. É uma pele muito desidratada, é uma pele glicada, é uma pele de um paciente que come muito açúcar, que não cuida da alimentação. Você enxerga de longe que aquela pele não está legal. Aí você vai lá e enche o rosto do paciente de fios. Vai estimular? Vai. Vai ser bem aquém o resultado. Ok, mas o pior problema é esse paciente pode manchar o rosto. E se ele manchar o rosto, vai ser muito mais difícil de tratar. E você deveria ter feito o tratamento antes. Então, isso é bem importante de observar. Antes, não só o fio, né? Qualquer procedimento que promova injúria na face, a gente precisa ter certeza que essa pele suporta
esse tipo de injúria que eu tô planejando fazer. Tu quer mostrar, David, aí na tua cabecinha ali? Quer mostrar? É que ele está desenhado com fio com Mas um dá pra lápis enxergar. branco aqui. Aham. Isso, mais ou menos aí. Levanta um pouquinho. Isso. Os fios no ladinho, sempre lembrando que a pálpebra inferior tem como fazer sem fazer toxina. Então, é aquele paciente que não quer fazer botox de jeito nenhum, ou não tá na época ainda dele fazer botox, já tá meio vencido, mas enfim, ele ainda não quer fazer. Você pode propor para ele aqui, essa região da pálpebra inferior, a gente pode fazer sem a toxina, porque não tem ação da toxina ali, né? A gente não vai aplicar nesse músculo, a gente vai aplicar aqui. Então, agora nessa região do orbicular dos olhos, onde pega as ruguinhas do pé de galinha, ali a minha indicação, e a do Dave também, é não fazer a colocação de fio se não tiver com ação da toxina atuando já, né? E uma dúvida também, uma dúvida bem frequente dos alunos é se eu posso colocar toxina e usar fio. E se eu posso fazer na mesma consulta. A resposta é não. Não pode fazer na mesma consulta. Tá? Primeiro a gente coloca a toxina e depois a gente faz a utilização dos fios. Por quê? A toxina a gente vai aplicar na musculatura, tá? E ela vai ficar depositada ali para relaxar, para promover o relaxamento da musculatura, correto? Quando a gente entra com a agulha dos fios, a gente pode ultrapassar um vaso e esse vaso vai dar uma injúria, vai dar um derramamento sanguíneo e pode influenciar no resultado da toxina. Então a gente espera primeiro, faz a aplicação da toxina, espera de 10 a 15 dias e depois faz o tratamento com os fios. Tá? São tratamentos que a gente utiliza juntos, mas em etapas separadas, diferentes. E a toxina primeiro, sempre. Né? Primeiro sempre a toxina. Sempre fazer a toxina prévia aos fios. Está na região dos olhos, né? Tu quer falar daqui da perioral e aí já fala do sorriso gengival, por favor? Tu falou do manchamento que pode acontecer aqui quando coloca os fios, falou? Então, na região perioral, o que a gente utiliza? Um protocolo bem bacana que é para sorriso gengival, que geralmente o pessoal trata com toxina botulínica e às vezes a duração é muito pouca, né? Então a gente pode associar ou de repente pode usar só o fio mesmo. A gente bloqueia o músculo elevador do lábio superior. A gente faz um protocolo que a gente coloca 2 fios bem pertinho do nariz assim. Passa, se a cabeça não dá. Passa 2 fios de cada lado, fios de 5 centímetros ou 3 centímetros e de 2 a 4 fios. Né? Daí ele vai ter, vai ter o efeito de relaxamento da musculatura e a hora que o paciente sorrir não vai elevar o lábio, não vai aparecer a gengiva. Né? Então é um tratamento bem bacana para sorriso gengival. É uma alternativa muito boa para estimular o colágeno. E também esse das rugas do código de barra são regiões diferentes, né? Se o paciente não tem o sorriso alto e a gente aplicar o fio nessa região, a gente vai baixar mais ainda o sorriso do paciente, né? Então, quando vai fazer os fios para melhorar o código de barra, a gente faz nesse sentido aqui, como se fosse um bigodinho, assim, ó. Pode colocar de 3 a 5 fios por lado, assim, né? Na região bem superficial ali. Quando a gente coloca atravessado, bem horizontal, ele vai ter a ação de bloquear um músculo elevador do lábio superior, né? Além do estímulo de colágeno, mas a gente tem que ver bem a necessidade do paciente ou não, né? Ele vai pegar do filtro para o lado, né? Nessa região. Aqui no próprio filtro é justamente para isso. Para elevar, não elevar. Não. Isso. Então, a gente pode colocar em todo. Pode também. colocar fios. A gente pode colocar fios em todo ao redor da boca, né? O fio, na verdade, o fio nunca é demais. Quanto mais fio a gente colocar, melhor é. Se eu pudesse mergulhar numa piscina de fios lisos, eu faria isso, porque realmente é maravilhoso. Mas tem que saber a indicação, tem que saber a forma de aplicar e a questão das quantidades mínimas, pelo menos, né? Para ter resultado. Você vai colocar um fio só aqui. Ah, Natália, não vale a pena? Se for em você mesmo, sobrou um fio, eu vou fazer. Faz, mal ele não vai fazer, ele vai estimular. Só que se você quer que o seu paciente enxergue um resultado,
tem que fazer uma quantidade legal de fio, senão realmente você não vai notar. Então, por exemplo, faria nessa região aqui, né? Como o Dave falou, de 3 a 5 fios de cada lado, e embaixo pode ser a mesma coisa também. E uma outra indicação na região do lábio é o contorno, né? Você pode fazer o contorno labial com o fio liso. Então, dá para usar exatamente na separação da pele com o lábio, onde você iria colocar o ácido hialurônico para fazer o contorno, você pode usar fio liso. Então, você usa um fio liso em cada região onde você faria, por exemplo, 2 entradinhas da agulha, é mais ou menos um fio. Um fio aqui e 3 fios, geralmente, no lábio inferior, para fazer o contorno labial. Ele vai fazer um contorno sutil, principalmente aquelas pacientes que têm um lábio mais senil, né? Que tem medo, que não querem de jeito nenhum ficar com um bocão, nem nada disso. É uma super indicação, porque você pode fazer o contorno, colocar bem pouquinho de volume com um ácido mais leve, de hidratação, alguma coisa assim, para ela sentir segurança. E depois, na sequência, então, fazer um preenchimento com ácido hialurônico mesmo, se a paciente gostar e realmente for isso que ela pretende fazer, né? Mas o contorno labial fica muito bonito com os fios lisos também. Certo, pessoal? Dúvidas? Além do fio liso, mono, ele tem o fio twin, tu comentou? Não. Não. A gente tem um fio liso, que ele vem um fiozinho na agulha, e a gente tem o fio twin, que ele vem 2 fios, é um fio duplo. Né? Ao invés é a mesma coisa que tu colocar 2 fios, aí tu coloca um só. E ele tem esse daí ele dá uma sensação de volumização também, porque ele é maior, segundo o fabricante. Né? Então a gente coloca, nessa região do código de barra, a gente coloca 2 fiozinhos twin por lado, já tá bem bacana, né? É uma alternativa bem legal. É legal de falar, inclusive, para o paciente que a gente vai usar um fio assim, para evitar que ele tenha que passar por um maior número de picadinhas da agulha, né? Então, você mostra esse diferencial. E o seu custo acaba sendo menor. Ele é um pouco mais caro do que o outro. Só que ele não é o dobro mais caro. Então, ele vem 2 fios, mas você não paga como se fosse... Você não paga o dobro. Então, acho que vale super a pena, que principalmente quem faz uma lista de preços, digamos, baseada em quantidade de fios. Eu vou colocar 10 fios aqui de tal tamanho, de tal tipo, custam tanto na minha clínica, por exemplo. A gente faz assim lá na clínica, dependendo do número de fios e do protocolo que a gente vai fazer, lógico, depende do restante do tratamento do paciente. Mas geralmente a gente considera para calcular o valor por fios. Então, se você usar um twin, por exemplo, você está dando um benefício para o seu paciente, porque ele vai estar usando 2 fios numa agulhinha só, então ele vai sofrer menos, vai ser bem menos desconfortável, o procedimento é bem mais rápido também, e a sua lucratividade aumenta, porque você pode cobrar a mesma coisa, porque você está entregando aquela quantidade de fios, está fazendo, inclusive, de forma mais confortável para o seu paciente, só que o seu custo individual de cada fio é menor, então a sua lucratividade aumenta, é bem legal usar, eu gosto muito de usar esses fios twin. E o screw, existe twin também. Existe o screw e o screw twin. Então, se você tem, por exemplo, vários sulcos, não só na glabela, né? Mas na região de sulco naso e outras regiões que você tenha vontade de dar o efeito de preenchimento com o fio, você pode trabalhar com fio screw. E tem o duplo também, que é no mesmo sentido que o liso. Né? Na região perioral também a gente pode usar os fios passando o sulco naso, né? A gente não falou isso daí, é bem bacana também. Porque a gente pode usar 10 fios de cada lado, passando o sulco naso para promover esse estímulo de colágeno, né? Nessa região aí. Ele estimula e dá até uma levantadinha. Assim, fica bem legal o resultado. Mas é bem isso, tem que usar pelo menos 10 fios de cada lado, porque senão não dá um efeito. E a gente pode colocar o screw dentro, né? O screw, colocar o screw dentro e pode fazer também intercalar liso e screw, porque o screw ele tem a propriedade de dar uma sustentação também. Uhum. Isso aí. E aquelas ruguinhas, pessoal, vocês já devem ter visto que quando a pessoa sorri, ela tem as ruguinhas do pé de galinha e aquelas rugas radiais, que são as rugas do sorriso que se formam aqui, geralmente, nessa região. Também é bem interessante,
porque aqui é uma região que a toxina é mais complicado da gente trabalhar. Não sei que a gente vai trabalhar com mesobotox, microbotox, mas a gente não vai conseguir trabalhar com uma aplicação profunda, muscular, de toxina aqui, porque a gente vai travar o sorriso do paciente. Então, isso, mais ou menos isso ali que o Dave colocou, é um protocolo bem legal. Então, a gente pode usar no mínimo 5 em cada direção. Se for o italiano, então um pacotinho de 6 para cada direção. Para essas ruguinhas radiais. Tem um resultado bem legal também, tá? O protocolo de fios lisos para essa região. A outra região, que eu não sei se vocês já usaram para isso, mas também tem um resultado bem legal. Sabe quando o paciente já está um pouquinho mais senil e tudo mais, começa a aparecer na frente da orelha, aqui bem na frente da orelha, um amontoadinho assim de ruguinhas, né? Como se fosse sobrando pele aqui no final e aqui fica enrugado. Para essa região aqui também é muito legal a colocação dos fios lisos. Alguém pediu aqui, Dave, para mostrar aí no manequim. Mostra de novo no manequim, por favor. Mostra ali, por favor. Isso. Então, esses vermelhinhos ali que ele está mostrando, seria nesse sentido. É assim, basicamente, a gente precisa fazer no sentido contrário da ruga, perpendicular à ruga, e também no próprio sentido da ruga. Se a gente puder fazer mais fios, né? Se o paciente tiver condições, quanto maior o número de fios, melhor. Quando eles cruzam, quando eles se entrelaçam, a malha que promove de colágeno é muito superior quando a gente coloca num sentido só, tá? A mesma coisa para isso que eu estava falando dessa região, dessas ruguinhas que se formam aqui. A gente pode atravessar elas, aí depende do espaço que tem aqui, mas na diagonal. A gente pode fazer nesse sentido e nesse sentido. Também, sempre no mínimo um pacotinho de 5, 6 fios. O ideal é usar uns 10 fios de cada lado, dependendo da quantidade de rugas que se formam nessa região aqui. O resultado para essas rugas aqui é muito bom, é incrível. Aí, às vezes, eu estou fazendo um procedimento, um microagulhamento, alguma coisa no paciente, fala, vou passar nessas ruguinhas aqui. E às vezes o paciente diz, nossa, eu nem sabia que eu tinha ruga aí também, pelo amor de Deus, Natália. Aí eu mostro, tiro a foto, eu dou o espelho e mostro para o paciente. Senão ele nem vai notar depois que deu o resultado, porque às vezes é uma região que a pessoa não enxerga, né? Então você mostra e depois você mostra o resultado também, certo? Tem marcas de fios também, que a gente tem fios lisos de 90 milímetros, ou seja, 9 centímetros, que a gente pode fazer de baixo para cima de toda a face, assim. Né? A gente colocar 10 fios de cada lado e faz o protocolo ele vertical em toda a face. É né? Bem bacana, dá para fazer também hashtag, coloca assim e depois... Né? Tu consegue abranger toda a face com um fio só, porque geralmente são de 5 centímetros. Esse tem marcas que tem de 9 centímetros, a gente consegue bem ter grande. uma amplitude maior. Tem Né? 7 também, né? 3, 5, 7, 9. Isso Juntando aí. todas as marcas, tem basicamente esses tamanhos de fios. E realmente, aqui para face, você vai usar um de 3 centímetros, vai ter que usar uns 3, né? Aí você vai gastar muito mais. E geralmente eles não têm uma diferença tão grande por ser maior, né? Os 3, 5 e 7, eu acho que eles custam todos o mesmo valor. Mesmo valor. Dos italianos, pelo menos, eu sei que é o mesmo valor. Na região do pescoço? Isso. Pode falar. A região do pescoço é uma região bem interessante também, porque às vezes a gente tem muitas limitações para fazer o tratamento do pescoço, né? Principalmente para a região para problemas de flacidez. Então a gente faz o bloqueio anestésico da região do plexo cervical aqui e anestesia todo o pescoço. A gente consegue trabalhar com todos os fios. Uma média de 40 a 50 fios que a gente consegue colocar no pescoço. E todo mundo pergunta, nossa, tudo isso de fio? Mas é que os fios são muito fininhos e na região do pescoço, quanto mais próximo a gente colocar um fio do outro, melhor vai ser o resultado. Então a gente precisa colocar essa quantidade de fios. Se é para colocar menos que 40, às vezes nem é vantagem colocar. Por quê? Porque o paciente não vai notar o resultado, ele vai ter um investimento considerável, colocando, né, vamos dizer que 30 fios, mas não vai notar o resultado. Então, é melhor ou coloca os 40 ou não coloca, né? Nessa região aqui, eu acho que é muito grande aqui, né? Também na região de papada aqui, ó, para flacidez de papada, a gente pode colocar todos os fios atravessados ou fazer malha, fazer hashtag, colocar no sentido assim e assim. Principalmente após a lipo, né? Que agora muitos profissionais estão fazendo a lipomecânica da papada,
então a gente tem uma certa flacidez que fica. Então, após a lipomecânica, após passar todo o pós-operatório, é interessante fazer um protocolo de fios, né? Fazer um travamento como se fosse uma malha. Eu sempre brinco com meus pacientes, faz uma treliça, como se fosse uma malha para fazer pré-laje mesmo, assim, e coloca para fazer essa sustentação, melhorar a qualidade da pele, a tonicidade da pele nessa região. Pode entrar com os fios também, né? Desde do ângulo da mandíbula, vai entrando com eles por aqui, um do ladinho do outro, fazer todo o contorno. Então, você pode ir entrando assim, fazendo toda a volta, e aí na região da papada entra dos dois lados com os fios. E dá para trabalhar também a região que marca aqui, que hoje a gente vê muitos pacientes vêm no consultório reclamando, que a questão do celular, né? Todo mundo fica muito no celular, abaixa muito a cabeça e começa a ficar aqueles colares aqui que se formam, que a gente trabalha com a toxina também, a gente trabalha com microagulhamento, com várias outras técnicas. Mas os fios, como é o nosso assunto de hoje, você também pode trabalhar. Pode entrar nesse sentido aqui. Às vezes as pessoas têm medo de entrar com um fio aqui, falar, no pescoço, né? É tão sensível. Gente, a colocação do fio liso, ela é uma colocação mais superficial mesmo. Então, a gente precisa trabalhar da mesma maneira que a gente vai trabalhar em restante de todo o rosto, né? Então, não tem problema nenhum, é bem tranquilo. Você pode trabalhar todo o pescoço, inclusive, claro que daí o custo disso se torna bem mais alto. Mas é possível, pode entrar em todo sentido assim e também nesse sentido cruzando, né? Claro que você tem que cuidar, porque tem muitos profissionais que gostam de colocar todos os fios e depois tirar, né? Coloca todas as agulhinhas com fio, aí fica o rosto do paciente inteirinho, cheio de canhões de agulha, né, para fora. E aí, claro, aqui tem que tomar muito cuidado, porque se o paciente estiver cheio de fios, ele se mexer, ele pode realmente se machucar. Mas se o paciente está paradinho, como se estivesse fazendo uma cirurgia, ou você vai colocando, coloca 4, 5, remove, coloca 4, 5, remove, né? Mas para o pescoço, eu acho um dos principais tratamentos de estímulo de colágeno, que são muito seguros de fazer e a gente consegue um resultado bem legal. Quer falar das associações? Tu respondeu já aqui da contorno mandibular e da papada. Pode colocar também para contorno, mas na verdade os fios para delimitar melhor o contorno não são os fios lisos, né? São os fios, o double needle ou os fios de tracionamento que a gente pode, inclusive, a gente conversou sobre isso antes da live, que a gente achava que os fios de tracionamento, os fios espiculados, existem muitas formas e muitas técnicas, então a gente achava melhor a gente dividir e separar numa outra live. Então vai ter, em algum momento, uma live sobre isso, certo? De fios de tracionamento. Sim, na linha da Moranete também. Dá para usar atravessadinho aqui, ó. Vários fios lisos, né? Sempre no sentido contrário, tá? Pode fazer X também? Papada também pode. Na verdade, não existe, gente. Basicamente, assim, é tão simples de trabalhar com fios que não existe uma regra assim. Ah, Natália, se eu coloquei, tu disse lá na live que era para colocar atravessado, mas eu não coloquei atravessado, eu coloquei um meio inclinado. Tem problema? Na verdade, não tem. Né? O que vai acontecer é que se você colocar sobreposto muito um do outro, pode dar um volumezinho ali naquela região, ficar inchadinho por um tempo, alguma coisa nesse sentido. Mas não que seja contraindicado, que seja um problema, né? Não existe uma regra milimétrica que você tenha que exatamente colocar naquele sentido. A ideia que a gente quis passar para vocês é colocar os fios no sentido contrário da marca da ruga, né? E também dentro da própria ruga você pode colocar principalmente para volumizar um pouco também, né? Aqui sim, em todas as regiões pode associar o fio com o IPRF. O IPRF pode inundar o rosto do IPRF, que é a mesma coisa que o fio, né? Quanto mais colocar, melhor. Ele não tem contraindicação aqui, tá? E para a mulher amamentando, a gente não gosta de fazer nenhum procedimento estético, né, Nath? Não que seja contraindicado, mas a gente não gosta de fazer. Exatamente. Como não tem nem nunca vai existir nenhum estudo em gestantes, porque ninguém vai pegar um grupo de gestantes e analisar se aquilo daria ou não problema
para o nenê, né? Gestantes ou lactantes, enfim. A indicação é assim, se é um procedimento estético, que é o que a gente está falando aqui, sendo um procedimento estético, eu não tem muito sentido, assim, né, precisar imediatamente fazer esse procedimento. Mas sim, tem alguns procedimentos que até poderiam. O fio estaria até entre eles, né? O fio ou o microagulhamento, ou seja qual for o procedimento que não use algum produto mais químico, alguma coisa assim, se a obstetra liberasse com uma carta assinada, etc, etc. Eu prefiro, assim como o Dave também falou, não fazer, na medida do possível, não fazer isso em pacientes nessa situação, porque geralmente é uma questão estética, ela pode esperar um pouquinho mais e em seguida faz. Até pela questão da toxina, que daí a toxina, assim, de jeito nenhum eu faria na paciente que está amamentando ou gestante. Quer falar sobre a degradação, Dave? Muitos alunos me perguntavam em relação a fios e o NCTF, né, que utilizam para retroinjetar o NCTF como se fosse o IPRF no fio, tá? Então, o que acontece? Pergunta assim, tem muitos artigos que saíram que dizem comprovando que o NCTF degrada o fio. E sim, o NCTF ele degrada, mas é uma degradação benigna. A gente quer essa degradação. A gente coloca o fio com um objetivo de quê? O fio é reabsorvível. A gente quer que ele reabsorva. Quanto mais rápido ele reabsorver, mais rápido vai ser a resposta de formação de colágeno. Mais rápido vai ter os fibroblastos para formar o colágeno. Então, o que acontece com o NCTF? O NCTF ele vai aumentar a capacidade da célula de fagocitar. Então, quando essa célula se depara, como eu vou dizer assim, essa célula turbinada, ela vai se deparar com o fio, ela vai ter uma capacidade maior de degradar ele. Só que a gente vai uma degradação boa, a gente quer essa degradação porque a gente vai ter mais matriz extracelular sendo formada, né? A gente vai ter o efeito biológico, uma degradação biológica, diferente da degradação externa, como se fosse com laser. Então, a gente não pode aplicar laser na região que foi aplicado o fio, que o fio vai desmanchar rápido e não é uma degradação biológica, não é a célula que está degradando o fio. Então, a gente está desmanchando ele sem ação da bioestimulação. Agora, o NCTF, sim, ele vai ter uma degradação celular. Então, é uma degradação que a gente quer. A gente vai ter um estímulo de colágeno melhor. Entenderam? Aqui a toxina. Eu queria comentar também sobre a cicatriz de acne, né? É uma super indicação da colocação de fios. O protocolo é basicamente aquele que o Dave mostrou no rosto. Pode mostrar de novo, por favor, Dave, na face. Esse vermelhinho é basicamente esse protocolo que a gente utiliza para cicatriz de acne também, né? Então, aqui a gente estava falando antes sobre as rugas radiais, aquelas ruguinhas do sorriso, né? Ou para estímulo mesmo de colágeno, aqueles maiores que o David falou. Mas para cicatriz de acne, é uma super indicação, porque a gente tem todo um protocolo específico para cicatriz de acne, né? Que inclui vários outros tratamentos, microagulhamento, etc., PRF e tudo mais. Mas os fios, eles complementam muito bem. Então, você fazer essa hashtag com um número muito grande de fios, vai ter um resultado bem interessante. Porque o que acontece? Ali, a gente tem uma cicatriz atrófica, né? A gente tem um buraquinho no rosto do paciente. Então, como é que eu vou fazer melhorar? Eu preciso promover um preenchimento daquela região. E para isso, o fio se presta muito bem. Então, eu acho que é uma indicação que eu tinha esquecido de falar antes e eu queria complementar. Certo. Tem mais perguntas aí, Dave? Tem uma pergunta aqui sobre a compressão vascular na região do sulco naso. É muito improvável que isso aconteça, né? Porque o plano que a gente coloca, ele está muito aquém da vascularização da artéria que passa aqui, né? Então, é improvável que isso aconteça se estiver no plano correto, tá? E tem uma aqui sobre toxina. Tá? O único problema da toxina em paciente não é o assunto da live, mas eu vou responder aqui, tá? A toxina para pacientes que usam anticoagulantes, o único problema que pode causar é que se tu romper um vaso, vai extravasar muito sangue e vai ter um hematoma maior, tá bom?
E uma coisa bem importante, gente, que eu falei já no início, mas eu queria repetir para vocês, é sobre a importância de a gente esclarecer para o paciente qual é o resultado que ele pode esperar com o uso de fios. Porque o que acontece? Eu já vi colegas, eu já vi alunos me chamando e falando: ah, Natália, o meu paciente ficou insatisfeito, porque a gente sabe que o fio não é um tratamento barato, o custo do fio ele é considerável, e o paciente não gostou, ele falou que ficou insatisfeito, ele esperava mais. Muitas vezes a culpa é do profissional. Por que a culpa é do profissional? Porque o profissional cria, ele joga a expectativa do paciente nas alturas e o paciente fica achando que quanto maior o investimento que o paciente faz, isso é certo, gente. Quanto maior o investimento que o paciente faz, maior a expectativa dele de resultado. Então, se o paciente investiu 4, 5, 8 mil reais, ele não vai esperar que o resultado vai ser pequeno, né? E se ele for fazer um full face, ele vai gastar muito mais do que isso. Então, ele precisa saber o que é, qual é o seu objetivo fazendo esse tratamento, indicando os fios. E eu já vi muitos colegas falando assim: nossa, os fios são maravilhosos, vai rejuvenescer 20 anos, né? Vai sair, ficar sem rugas, a sua pele vai ficar maravilhosa. Daí a pele da paciente tá senil, tá glicada, tá inflamada, tá cheia de outros problemas. E o profissional ou não trabalha com procedimentos mais simples, digamos, que teriam que ser feitos antes, ou tá ansioso, ou não quer perder a venda do tratamento, ou sei lá eu, e vende um full face de fios para o paciente. O que vai acontecer? Muito provavelmente esse paciente vai manchar, vai ficar cheio de hematomas, e quando fosse para ele começar a enxergar o resultado dos fios, ele vai estar tão chateado, tão insatisfeito com todas essas outras coisas que aconteceram, que vai influenciar na satisfação dele. Então, a minha sugestão é sempre explicar para o paciente, mesmo que ele esteja com a pele legal, ele está pronto para receber um tratamento com fios. Ok, mas ele está ciente do que pode... O que vai acontecer, Natália? Vai ter uma melhora na qualidade da pele. Vai estimular o colágeno, que a gente já sabe que geralmente na idade do paciente que nos procura, o estímulo de colágeno já é muito baixo, né? Então, estando com o estímulo de colágeno baixo, vai ter indicação para qualquer paciente. Então, no momento em que eu faço esse protocolo, o paciente estando ciente, é isso que vou te entregar de resultado, não vai acontecer o problema dele te cobrar depois e dizer: poxa vida, eu achei que ia preencher e não preencheu. Eu achei que ia funcionar que nem Botox, eu não ia ter rugas. E não foi isso que aconteceu. Então, pelo contrário, a gente diminui um pouquinho a expectativa do paciente para conseguir surpreendê-lo. Aí sim a gente vai ter um resultado bem legal, tá? Isso era bem importante, eu queria muito deixar claro isso para vocês, para que vocês não passem por essa situação que eu já vi muitos colegas passar, de ficarem insatisfeitos com os resultados de fios, né? Certo? E tem uma pergunta sobre o laser, o tipo de laser. Laser vermelho e infravermelho na região dos fios, não que seja contraindicado usar, mas ele vai ter uma degradação mais rápida do fio, entendeu? Então é bom evitar a utilização do laser, tanto o vermelho visível quanto o infravermelho, na região onde foi colocado fios de bioestimulação de colágeno, para te ter essa degradação celular e não a degradação externa. Que a degradação que nós queremos para ter o estímulo de colágeno, como eu falei antes, é a degradação celular. A célula vai lá e vai degradar o fio para a gente ter a matriz colágena, produzir elastina, fator de crescimento, tudo que a gente quer de bom ali para melhorar a qualidade da pele. Agora, com o laser, a gente vai acelerar e não vai dar tempo de ter toda essa formação de matriz extracelular que a gente deseja, né? E essa parte também que o Dave falou do laser, na verdade tem uma aplicação do laser, então, quando a gente tiver um problema com o fio. Por exemplo, coloquei o fio muito superficial. E agora, Natália, ele ficou aparente ali, eu estou enxergando o fio. Aí é o caso de a gente usar, então, o laser para fazer ele degradar, degradação externa, degradar mais rápido, porque ele tá feio, né? Porque o fio, ele tem uma coloração azul. Então, se eu colocar muito superficial, fica feio mesmo, ele fica aparecendo o fio, né? Então, na hora que você vai colocar, inclusive, teve uma aluna que me perguntou numa outra live, que eu prometi para ela que quando eu voltar agora para a clínica, eu vou fazer uma demonstração e vou gravar um stories para vocês disso.
da profundidade. Porque ela falou que ela comprou, ela se empolgou, comprou todas as caixinhas de fios, mas na hora ela não tem coragem de colocar os fios ainda em nenhum paciente, porque ela tem medo da profundidade. Então, eu vou fazer um stories para vocês mostrando a profundidade para a gente não fazer ele muito profundo. O que acontece se coloca muito profundo? Na verdade, ele vai agir noutra região que não era o que a gente queria. Então, não vai ter um resultado como a gente gostaria, que é o objetivo do fio. Se eu colocar muito superficial, aí é ruim, porque ele vai ficar aparente, né? E aí, então, a gente poderia usar o laser, como o Dave comentou agora, certo? Além disso, pessoal, muito importante, como qualquer outro tratamento de harmonização facial, qualquer procedimento, né? A gente ter aquele termo de consentimento, a carta informativa explicando tudo para o paciente, onde ele vai rubricar do ladinho de cada um, né? Ter um kitzinho de cuidados para já entregar. Se você sabe que aquele procedimento que você está fazendo no paciente tem um risco de dar algum hematoma, ou você viu na hora que deu um hematoma, já entrega para o paciente. Tenha no seu consultório isso, né? O iridoide, o traumel, que é o comprimido sublingual, entrega para o seu paciente, porque você já está avisando ele que pode acontecer. E caso aconteça, ele já tem a solução ali para diminuir, pelo menos, a durabilidade daquele processo que aconteceu com ele, né? Então, é bem importante a gente se organizar com todos esses materiais. Inclusive, o professor Weder Carneiro, não sei se ele ainda está aqui na live, se ele tiver, eu vou pedir para ele colocar o link aqui para nós, senão eu coloco nos stories para vocês. Ele colocou na página da Odonto Branding um post que tem uma sugestão de termo, tanto para de uso de imagem, quanto termo de informações e tudo mais, que é bem legal para a gente se proteger mesmo dessas situações e mostrar para o paciente que não é uma proteção só do profissional, mas do paciente também, né? O paciente saber que a gente realmente quer mostrar todas as informações, o lote do produto. Os fios, geralmente é diferente do ácido, né, Dave? Não vem uma etiquetinha para a gente colocar. Eu geralmente recorto do pacotinho de fios, eu peço para minha secretária recortar, onde tem o lote, a marca e tudo mais. Porque eu digo para o meu paciente que é um produto legal e tudo mais, e elas colocam ali na que o paciente leva e na que fica para nós. Então, isso mostra realmente uma organização e segurança, a percepção de um valor do paciente aumenta também, né? Que tem uma pergunta sobre montar um fio de sutura numa agulha ao invés de comprar o fio montado, né? Hoje tem uma empresa que ela produz um fio que já vem com uma agulha e ele vem uma média de 60 centímetros de fio, né? Então, você pode colocar em toda a face do paciente, vai costurando ele assim, né? Vai passando, tu mede bem certinho quanto tu vai usar, vai passando, depois tu corta as pontas e o fio vai ficar lá. Tu vai como se fosse costurando mesmo o paciente assim, né? Daí tu corta as pontas e vai ficar o fio todo lá dentro. Mas de tu montar o fio de sutura assim é mais complicado por causa tu vai ter que dar um nó, né? Tu não vai conseguir colocar e tirar. Eu respondi ali, a doutora Camila perguntou sobre o sublingual. Eu respondi ali, tá, Camila, é o Traumel. É um comprimidinho de arnica em pó que você coloca 3 vezes ao dia, coloca embaixo da língua e pede, quando você vai fazer um procedimento tipo fios, que tem um risco bem grande de acontecer hematomas, você já pede para ele começar uns 3 dias antes a usar. E aí depois ele vai usando até a regressão do hematoma. Na maior parte das vezes, o que acontece? Ou nem acontece o hematoma, ou depois ele dura menos no mínimo, né? A doutora Beatriz falou que ama fios, eu também. Eu sou fã de carteirinha, né, Dave? Sim. Eu sou a rainha dos fios. Doutora Fios Lisos. Adoro, também gosto. Uma coisa que acontece muito na colocação de fio liso na região periorbital aqui é hematoma ou edema venoso, né? A gente está passando o fiozinho, pega um vaso mais calibroso e pum, sobe uma bola na hora. E aí muita gente se desespera. Não, a gente tem que ficar calmo, pega um gelinho e aperta com gelo, né? Não coloca, só aperta para não continuar esse edema aumentando, né? Porque tu romper um vaso, ele vai começar a expandir, vai começar a crescer como se fosse uma verruga na pálpebra do paciente. Então, tu aperta ele, vai ter um hematoma grande, porque esse sangue ele vai se extravasar.
Então, vai tudo, como a gente falou, tudo que é avisado antes não é surpresa depois. Então, quando se coloca fios na região periorbital, isso daí sempre vai ficar um hematoma. Quase 95% dos casos tem um hematomazinho nessa região. Então, não se surpreenda com o que acontecer. Né? Porque é uma região muito vascularizada, a pele muito fininha, então é uma região bem delicada de tratar. Então, a gente tem que ir sempre com as agulhinhas sempre 30G, 29G, né? Bem delicado mesmo, com toda a calma. Uma dica importante também em relação o Dave falou agora da espessura da agulha. Quando for pegar esses maiores, a minha sugestão, por facilidade de manuseio, é não pegar a mais fina. Porque aí pega uma 29G para colocar um fio desse tamanho, ela é mole. Então você não consegue ir manuseando. É bem difícil a colocação. Não é gostosa a colocação, Beatriz, quanto dos lisos curtinhos. É bem desconfortável de fazer, porque você fica machucando ali o paciente e não consegue colocar direito. Então, a dica é pegar ele um pouquinho mais grossinho. Você vai ter anestesiado bem o paciente. Acho que é uma boa dica, David. Se vocês acham legal, dá um joinha aí para nós. Fazer uma live sobre todas as formas de conforto e anestesia e etc. para os pacientes. Se vocês acharem legal, dá um joinha e a gente organiza uma live assim também. Uma live com técnicas de anestesiar do pescoço até a inserção do couro cabeludo. Isso. Toda anestesia floral, né? Então, é bem bacana. Mas nessa região aqui, sempre fios curtos e com agulhinha fininha, né? Agulha 26G, 27G nessa região aqui, quando o fio é mais longo. Isso, porque ela é mais difícil realmente de trabalhar. É melhor pegar mais grossinho. Na região frontal. Na região frontal, se a agulha é muito fina, como a pele é muito inserida, não tem tanta, né? Se ela é muito fininha, a gente não consegue, ela vai entortando toda hora a agulha, né? Então, nessa região de frontal aqui, ela é um pouquinho mais espessa. Exatamente. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. Compartilhem a live. Quem entrou depois e quiser assistir, vai ficar liberada 24 horas aqui no Insta. E na próxima terça a gente espera vocês com uma nova live que eu vou mandar ainda as informações para vocês do que vai ser o assunto. E todas as terças e quintas estaremos aqui às 8 horas. Nas quintas a gente tem ainda a presença do nosso professor Dave. Certo, pessoal? Uma boa noite. Um abração, boa noite a todos. Beijo. E até semana que vem. Bom final de semana. Tchau, tchau.